Vamos lá. O título do vídeo é sobre como o projeto de autoeducação mudou a minha vida e os motivos pelos quais eu me engajo nesse tipo de empreitada, o que eu espero ganhar com isso. Esse vídeo é mais um exercício retórico do que uma história. Eu sinto a necessidade, e faz parte do meu projeto de autoeducação, o treinamento na retórica, o treinamento na forma de se expressar, que é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldades. Eu acredito que eu tenho ideias e uma mente muito ativa, mas é muito difícil você traduzir isso em uma experiência compartilhável, né? Uma forma de compartilhar essa experiência, por vezes complexa, essa experiência rica, de uma forma que o indivíduo possa compreender. Isso é um dos trabalhos da linguagem, né? E um dos trabalhos também do exercício retórico, do exercício da dialética. Então, o motivo de eu ter iniciado o vídeo faz muito tempo que eu não posto no canal. Estou bem ocupado com muitas coisas nos últimos meses. Não negligenciei os meus estudos na autoeducação, no projeto de artes liberais. Eu acho que eu estou, até modéstia à parte, bem avançado neles. Estou atingindo um nível de maturidade bem grande na forma como eu compreendo esse projeto e compreendo o papel que ele vai ter na minha vida, e talvez por isso tenha surgido essa necessidade, essa motivação de fazer um vídeo a respeito do porquê eu faço isso, os elementos que foram modificados na minha vida desde que eu comecei a pensar dessa forma, e talvez eu possa até comentar algumas complicações que surjam desse tipo de empreitada para pessoas que assistam esse vídeo e se identifiquem em algum sentido. Então vamos lá. O primeiro vídeo do meu canal aqui, que eu trato como um repositório de pensamentos, né, que eu posso voltar no futuro e ver como eu pensava, ver a minha jornada, né? O primeiro vídeo desse canal foi a vida intelectual, certo? Suas motivações, os seus princípios, e eu dei ali eu coloquei, eu expus a forma como eu ingressei na vida, se é que dá para eu chamar o que eu tenho de vida intelectual. Vida intelectual, ela virou um fetiche, né? Pelo menos essa expressão específica virou um fetiche na sociedade moderna. Perdão pelo barulho, pessoal. Eu moro em Manaus, tem um ventilador torando aqui do lado porque está muito quente, como sempre, e o vizinho está batendo uma vitaminada ali, muito bom para ele. Mas continuando, essa palavra, essa expressão virou um fetiche na sociedade moderna, e eu acredito que, como todo jovem que escuta essa palavra pela primeira vez e se sente muito inteligente, muito cativado, ele vai achar que ele tem as pretensões, eles têm as virtudes necessárias para empreender esse tipo de investida, né? A investida dos sertilanges, né? da vida intelectual. É desnecessário dizer que a gente se frustra, muita gente começa isso aí por puro feticismo, por puro sentimentalismo, querer se mostrar, e admito que eu não fui diferente, né? Eu ainda estou questões de pecados, né? A gente luta com a vaidade, luta com a arrogância todo dia. Mas voltando, o primeiro vídeo que eu fiz desse canal foi uma introdução meio não sistemática ali de como eu ingressei na vida intelectual, per se. E o que eu pretendo fazer hoje é muito mais discutir o que de fato se trata a vida intelectual, pelo menos a maneira como eu a enxergo, como ela modificou a minha vida para o melhor, alguns problemas que ela traz para a minha vida, no sentido social, no sentido de me sentir um pouco isolado, deslocado do resto das pessoas, e o que eu pretendo para o futuro, né? Então eu acho que o primeiro passo seria discutir de fato, especificamente, o que é a vida intelectual, a maneira como eu a enxergo, como eu vim a enxergar ela dessa forma, os tipos de estudo que eu faço voltados para essa empreitada específica, e
E bom, as consequências, né? O que eu espero obter de tudo isso, e eu espero que isso traga alguma luz para as pessoas, ou isso possa ser esclarecedor para mim no futuro, quando eu voltar para assistir esse vídeo de novo, mostrar para os meus filhos, mostrar para familiares e tudo mais. Então vamos lá. O que eu compreendo por vida intelectual? Existe um tipo de pessoa, e eu acho que o C.H. Langes deixa isso claro no começo do livro dele, né, que a vida intelectual ela não é para todo mundo, pelo menos ela é um tipo muito específico de empreitada, que requer um tipo muito específico de virtudes e predisposições da alma. Normalmente pessoas mais contemplativas, mais curiosas, intelectualmente falando, vão ter uma inclinação natural para isso, mas não é limitado a apenas isso. Você pode educar a sua vontade para perseguir a vida intelectual, e isso pode trazer benefícios para a sua vida. Mas especificamente falando a respeito de como ela se manifestou na minha vida, certo? Eu, desde muito cedo, eu consumo muito conteúdo literário, dá pra dizer. Começou com, eu vou fazer um meia-culpa aqui, até um pouco vergonhosa, mas começou com fanfics. Lá quando eu tinha uns 13 ou 14 anos, eu gostava muito de ler fanfics, né, de temas de cultura pop, animes, filmes pops, né? Eu lia muita fanfic de Star Wars, muita fanfic de Senhor dos Anéis, lia muita fanfic de Naruto, Dragon Ball, esse tipo de coisa de adolescente, né, pré-adolescente. E eu acabei aprendendo a falar inglês, ironicamente, lendo muita fanfic, né, porque em português você não encontra fanfics assim de boa qualidade. Em inglês você também não encontra, mas como a língua abrange uma quantidade muito maior de pessoas, é mais fácil achar. Então, eu passei muitos anos lendo bastante fanfics. De vez em quando ainda, acho que a última vez que eu li uma fanfic foi ano passado. Eu leio ainda, faço esse tipo de leitura, né? Faço meia-culpa, é o meu calcanhar de Aquiles ali, esse tipo de literatura bem porca. Mas isso, ironicamente, foi beneficial para mim, porque eu acredito que impregnou na minha cabeça desde muito cedo uma forma de analisar o mundo com uma riqueza narrativa, né? Isso é o que o Olavo de Carvalho chamaria de treino de imaginário. Eu estava fazendo treino de imaginário sem saber, né? Por mais que fosse um treino com ferramentas muito dúbias, literatura escrita por pré-adolescentes sentimentais. Mas eu estava lendo. E, querendo ou não, existem temas ali de natureza universal dentro dessa fanfics, olha só. Querendo ou não, sendo literatura de baixo gosto, de mau gosto, ainda tem temas ali de desenvolvimento psicológico, histórias arquetípicas, de temas simbólicos que te enriquecem o imaginário. E o meu imaginário foi enriquecido por esse tipo de leitura, sim. E depois daquilo veio naturalmente a necessidade ou a vontade de ler temas mais complexos, né? Temas mais enriquecedores. E aí eu comecei a ler, efetivamente falando, fantasia, literatura mais específica. Eu li algumas coisas de literatura nacional, não é meu forte, eu ainda vou corrigir isso. E eu acabei me apaixonando, dá pra dizer assim, ali na adolescência, como todo bom adolescente, e bem ressentido se apaixona por Nietzsche, né? Eu li bastante de Nietzsche quando eu tinha uns 16, 17 anos de idade. Eu gostava muito da forma explosiva como ele escrevia, e ela se encaixava na minha cosmovisão de mundo ateísta, materialista. Então era um encaixe perfeito, né? Eu podia sair por aí dizendo para os outros que eu lia Nietzsche, que eu era inteligente, e eu sentia um senso de gratificação e vanglorificação, por dizer para os outros que eu lia Nietzsche, apesar de ele ser um filósofo bem meia boca. Mas como poeta, como o valor literário de Nietzsche é muito grande, né? A maneira como ele se expressa, os temas filosóficos que ele introduz na tua mente, eles são importantes, por mais que ele faça isso de uma maneira errada. Por exemplo, a questão da morte de Deus, a questão do niilismo, são temas que você, mesmo quando for um intelectual de já certa envergadura, vai estar ainda tendo que se degladiar. Então, por mais que ele introduza esses temas e apresente propostas ridículas, propostas bem limitadas do ponto de vista filosófico, Nietzsche é importante do ponto de vista de treinamento de imaginário na minha cabeça, porque ele é um filósofo muito grande. As pessoas conhecem Nietzsche e ele acaba sendo a porta de entrada para muita gente. Foi a minha na filosofia e no grande diálogo da filosofia histórica, né?
Então eu comecei com Nietzsche. Depois que eu saí do ensino médio, eu passei por um tempo ali de não me dedicar muito a leituras filosóficas, né? Porque eu estava bem ocupado com matérias da faculdade de engenharia eletrônica, que eu estava apanhando, não é meu forte, nunca foi meu forte, provavelmente nunca vai ser. Então eu estava apanhando bastante com as matérias ali do ciclo básico, do começo da faculdade, eu reprovei. O meu objetivo no começo da faculdade era não reprovar em matéria-chave, e era só o que eu conseguia fazer, porque eu trabalhava, eu realmente não tinha uma predisposição, eu não tive uma predisposição para o estudo da engenharia. Até hoje eu não tenho muito, eu me eduquei, eu fui a passos de cavalo e na base da teimosia me educando e aprendendo a ser um engenheiro minimamente competente, mas nunca foi o meu forte, né? Mas enfim, estava preocupado em sobreviver às matérias principais e levando a faculdade, né? Uma faculdade pública, então eu não queria largar. Tinha outros motivos também que eu não vou entrar, mas para eu não largar a faculdade, e era isso. Então eu estava um pouco ocupado demais com a faculdade, tentando sobreviver com a faculdade, seus estudos, as suas matérias, para me dedicar à leitura de temas que eu tinha mais inclinação, como por exemplo literatura, filosofia. E um evento muito significativo na minha vida naquela época foi que eu fui expulso do apartamento que eu alugava por motivos que não foram completamente meus ali, né? Eu passava muito tempo fora de casa, por causa do trabalho e da faculdade também. Eu saía de casa às 7 da manhã e voltava 23 horas. Passava o dia inteiro fora e eu tinha alguns animais de estimação em casa e eu não podia cuidar deles. Eles acabavam, os dejetos, eles acabavam fazendo o cheiro do ambiente ficar muito ruim, né? Eu tentava limpar e controlar aquilo da maneira que eu podia, mas eu estava muito cansado às vezes, eu não conseguia. E isso acabou gerando um atrito com a minha síndica, a pessoa que alugava o apartamento para mim, ela acabou me chutando de lá sem mais nem menos. E esse foi um evento significativo na minha vida, porque me fez eu me sentir muito impotente, né? Me fez eu me sentir bem incapaz, bem medíocre, bem fracassado. Eu tinha só 21 anos de idade. Foi ali um pouquinho depois de a pandemia começar a dar uma aliviada. E quando eu comecei a me recuperar disso, né, psicologicamente não levou muito tempo para me recuperar, mas do ponto de vista da alma, aquilo provocou um choque muito grande em mim, eu avalio hoje em dia, porque me deixou muito preocupado com o aspecto financeiro e com as minhas capacidades cognitivas, as minhas capacidades de me virar, né? Eu moro sozinho desde os 19 anos de idade por questões de escolha da vida mesmo, questão de ficar na cidade para terminar a faculdade, a questão da minha noiva. Então foi uma escolha que eu fiz muito cedo, muito jovem. Eu faria de novo, mas que me trouxe muitos problemas. E enfim, isso me gerou muito desconforto e muita insegurança, segurança psicológica mesmo, das minhas capacidades. E eu acabei me retornando aos estudos, tentando identificar uma coisa que eu era bom, né? Alguma coisa que eu conseguia fazer com alguma decência. E eu, ironicamente, me interessei muito por economia, né? Eu comecei estudando, fiquei muito interessado na análise de mercados, análise técnica de mercados. Eu diria que eu até tenho uma certa competência para isso, uma competência técnica para fazer análises técnicas. Cheguei a ganhar um pouco de dinheiro com isso, mas por motivos diversos acabei abandonando a prática, o estudo de análise técnica, né, de day trading, swing trade, position, etc, porque eu estava tentando encontrar uma maneira de subsistir. Meu emprego pagava muito pouco, era só o suficiente para eu conseguir sobreviver o mínimo ali. Teve um mês que eu passei o mês inteiro só comendo arroz e ovo, e eu estava tomando porrada direto na faculdade, então eu me sentia, era um cenário assim bem, para um jovem da minha idade ali, uma pessoa de 20 e poucos anos de idade, 21, era terrível, era um abalo muito grande. E eu recorria a esses estudos de economia, de psicologia, para validar alguma coisa dentro de mim e dizer que eu conseguia fazer algo, eu conseguia ser bom em algo, porque eu não estava conseguindo ir bem na faculdade, eu conseguia passar e conseguia me manter ali. Mas eu via todos os meus outros colegas muito mais avançados do que eu, eles compreendiam o assunto,
Eles estavam engajando com a engenharia e sentiam satisfeitos e realizados com aquilo, eu não conseguia, né? E até hoje eu não consigo muito bem, por isso que eu estou em outra área, estou na aviação. E foi nesses estudos da economia que eu comecei a perceber que eu tinha muito interesse nesses temas humanos, né? Nesses temas, porque a economia é uma ciência humana, certo? Ela é uma ciência que avalia como efeito a consequência econômica, a consequência econômica das ações humanas na sociedade. Então eu fiquei muito interessado com isso, questão de psicologia das massas, e isso foi a porta de entrada para começar a estudar psicologia, por assim dizer, né? E aí foi quando eu conheci, era um fenômeno na época, o Jordan Peterson, né? E o Jordan Peterson, ele foi a pessoa que me apresentou ao Carl Jung. Carl Jung é o psicólogo, é o psiquiatra suíço ali da teoria dos arquétipos do inconsciente coletivo. E tem uma entrevista específica do Peterson. Eu assisti muita coisa do Peterson. Eu acho que eu assisti todas as aulas de psicologia dele que ele tem no playlist lá do YouTube, de teoria da personalidade, de cognição, de símbolo, de simbolismo. Eu assisti tudo ali. Mais de 200 horas, eu acho. Era o que eu fazia em paralelo para eu conseguir me sentir validado intelectualmente enquanto eu estava tomando porrada na faculdade. E teve uma entrevista específica do Peterson que ele falou, foi a primeira vez que eu ouvi a respeito de Carl Jung, e ele falou que ele era um homem extremamente inteligente, era um homem, e essa frase ficou comigo até hoje, né? Foi a frase que me introduziu à vida intelectual, como acho que eu não soubesse na época. Ele disse especificamente que o Jung era um homem que foi educado de uma forma que ninguém mais é educado hoje em dia, e isso abriu uma lâmpada na minha cabeça, porque era a primeira vez que eu via uma validação concreta de uma experiência real que eu estava tendo na minha realidade, na minha vida, que eu percebia que o que a gente aprende na escola, o que a gente aprende na faculdade é muito limitante, limita o ser humano de uma forma, a um aspecto puramente técnico especializado. Claro, isso é importante para questões econômicas, questões sociais, a nossa sociedade hoje em dia é construída dessa forma. Mas, em termos de edificação humana, de criação de caráter, de edificação da alma de um indivíduo, a educação moderna ela faz justamente o oposto de tudo isso. Ela destrói o indivíduo, ela acaba minando todas as capacidades racionais das pessoas. E por isso que talvez a gente veja tanta gente, me desculpa a palavra, gente burra por aí, gente que flerta ativamente com a ignorância e sente orgulho disso, né? E eu era um desses, né? Todo mundo é um desses, não é necessariamente puramente culpa nossa, né? Porque a gente vive nesse sistema que cultiva isso. E aí eu escutei essa frase do Jordan Peterson, falando que tinha esse... Eu já o respeitava bastante, porque de certa forma ele era um professor para mim, eu aprendi muito com ele em aspectos de simbolismo, de psicologia, de neurociência e tudo mais. Ele foi responsável, de certa forma, por começar a erodir as construções do meu materialismo reducionista ateísta, né? Introduzindo temas como o arquétipo do inconsciente coletivo e tudo mais, coisas que você não consegue explicar de um ponto de vista puramente material, né? Então ele foi uma porta de entrada. E tinha aqui um homem que eu admirava e respeitava muito, dizendo que tinha um outro homem que, se ele se comparasse a este homem, ele não era nada, em termos assim, de erudição e em termos de inteligência. E claramente eu fiquei muito cativado com isso. Eu pensei, eu tenho que ler imediatamente quem é esse Carl Jung. O Jordan Peterson, nessa entrevista específica, acho que eu posso até colocar um trecho depois aqui, o trecho específico, dizia que o Carl Jung, ele era educado, ele sabia grego, ele sabia latim, ele sabia sânscrito, ele estudou todo o corpo dos textos alquímicos ali para tentar extrair significados simbólicos dele. Ele fez estudos sem precedentes nesse campo. An openness, like off the charts. And also, God only knows what his IQ was. I mean, every time I read Jung, it's like reading Nietzsche. It's terrifying because, you know, he's so damn smart that he can think up answers to questions that you don't even... It's not like you don't understand the answers. It's that you never conceptualized the damn questions. It's really something to read someone like that, right, who says, well, here's a mystery, and you think, wow, I never thought of that as a mystery, and here's the solution. It's like, okay, that's something. You know, and he could read Greek, and he read all the ancient
he read a very large variety of ancient languages and was very familiar with the entire corpus of astrological thought and of alchemical thought and of classic literature and biblical stories, and I mean, educated in a way that no one is educated now. And so he's a very daunting person to encounter and terrifying, absolutely terrifying. Ele basicamente descobriu o inconsciente, os arquétipos do inconsciente coletivo. O estudo que ele fez a respeito de Aion, né, as eras astrológicas ali, seu impacto nas eras cristãs e tudo mais, é muito estranho ainda e ninguém contestou. O Carl Jung, ele é um intelectual, assim, pelo menos do ponto de vista moderno, bem grande, bem grande. Pelo menos naquela época ele era um tipo de inteligência que eu nunca tinha sequer imaginado que era possível ter. E eu fiquei muito empolgado e muito encantado com aquilo. Então eu passei os próximos meses da minha vida ali, nessa época eu tinha uns 21, 22 anos de idade, completamente imerso e completamente fissurado na psicologia junguiana. E depois desses 6, 7 meses de estudo, eu saí convencido de que o reducionismo materialista não podia dar conta de explicar a realidade. Eu já não era mais um materialista reducionista naquele ponto. Talvez eu diria que era uma forma de deísta gnóstico. Talvez, eu flertei bastante com o gnosticismo nessa época. Mas foi aí. E em paralelo, enquanto eu fazia esses estudos do Jung, eu escutava muita coisa enquanto eu estava no trabalho, né? Como eu falei, minha rotina me fazia ficar na rua de 7 da manhã até as 23 da noite, às vezes. Então eu escutava muita coisa, a maneira como eu tinha para estudar e até para aliviar a mente com alguma coisa que eu conseguia fazer sentido, porque a faculdade estava me dando porrada atrás de porrada, o meu trabalho era bem maçante. Então uma forma de eu me manter intelectualmente ativo e descansar a minha mente dos textos extremamente complexos do Carl Jung que eu estava lendo naquela época era escutar as palestras e as aulas do Nova Acrópole, né, com a professora Lucilena Galvão. E apesar de eles terem um viés bem ali orientalista, um viés bem esoterista, né, New Age, eu sou muito grato à professora Lucilena Galvão e ao Centro do Nova Acrópole por terem me introduzido ao diálogo com a filosofia perene. Eles me introduziram a forma filosófica de pensar em problemas, né? Eles me introduziram um certo senso de questionamento moral e de busca pela verdade, que ficou inconsciente ali, porque, como eu falei, eu escutava muitas dessas palestras enquanto estava trabalhando. Então, eu estava fazendo ali alguma tarefa maçante, me focando na tarefa, e às vezes o conteúdo que eu estava escutando do Nova Acrópole se impregnava no meu cérebro e essas ideias ficavam ali e eu não sabia nem de fato de onde elas vieram, de onde veio meu amor pela verdade, de onde veio a minha necessidade de buscar uma verdade unificada. Muito provavelmente eu fui escutando essas palestras, né? E eu sou muito grato à professora Lucilena Galvão por isso, né? Por mais que a gente tenha divergências teológicas aí bem gritantes, mas em termos assim, filosóficos ela foi importante para o meu desenvolvimento. E em paralelo eu já fazia muitas leituras de outras coisas, fazia leituras de filósofos bem obscuros, gnósticos. Eu, influenciado pelo Jung, é claro, li bastante coisa de alquimia, e isso me deu, ironicamente falando, um senso simbólico, um senso imaginativo muito alto, né? Eu já não conseguia mais me satisfazer com qualquer tipo de literatura, qualquer tipo de mídia, porque eu já estava treinado, eu acredito, eu estava começando a me sensibilizar a conteúdos de dramas universais mais ricos, né? Então eu comecei ali a flertar com a grande literatura universal. Comecei a ler alguma coisa de Dostoiévski, comecei a ler algumas obras de teoria política, e então eu já estava mais preocupado com temas um pouco mais complexos, né? Ainda de forma muito desordenada, como é que eu fazia? Eu pegava uma lista de recomendações de pessoas que eu admirava, pessoas que eu escutava na internet, né? Sejam professores, sejam filósofos, sejam teóricos políticos, e pegava as listas de livros que eles davam e saía lendo ao léu ali, sem muita organização, né? Teve acho que o ano de 2022 foi o meu recorde, eu cheguei a ler 38 livros. E pergunte o que foi que eu reti desses 38 livros, eu vou dizer que foi muito pouco, mas eu li 38 livros nesse ano, de temas variados, desde filosofia e teoria alquímica, simbológica, até
tratados de filosofia esotérica e literatura para menininha, tipo Jane Austen. A primeira leitura de Jane Austen foi aí, né? Foi nesse ano. E aí, naturalmente, você vai se encontrar, você vai se engajar com a questão você vai encontrar eventualmente a questão das artes liberais, né? E foi uma expansão de universo para mim, porque quanto mais eu estudava, mais eu investigava, eu percebia que a norma no passado era ter homens formados como o Carl Jung e muito mais capazes do que ele. O Carl Jung já era uma simplificação absurda do tipo de intelectual e erudito que existia em séculos anteriores a ele, né? Eu posso dar exemplos como o próprio Descartes. Tudo bem que o Descartes não lia muito, mas ele teve um treinamento místico muito alto, né? Por mais que ele tenha problemas ali de cunho filosófico bem terríveis, sua filosofia ali católica é bem problemática. O próprio Leibniz, o Leonardo da Vinci é o maior exemplo de humanista que a gente tem, eu acho. E aí eu me deparei com os gigantes da escolástica, né? Principalmente São Tomás de Aquino. E nessa época eu já estava consumindo bastante conteúdo católico, porque não tem como fugir. Quando você começa a investigar essas coisas, eu já não era mais ateu nessa época, eu estava flertando muito com o cristianismo, porque o Jung, que foi o meu professor, foi o meu mestre por muito tempo, me deu argumentos assim quase que impossíveis de se negar a favor do cristianismo, né? Pelo menos de Cristo como um símbolo, e era um símbolo que flertava toda hora com o real ali, de maneira que você não pode explicar. Cristo como sendo o arquétipo do self, por exemplo, né? E eu já não era mais um ateu, eu já era um crente no cristianismo, pelo menos no cristianismo cultural. Eu já era um cristão cultural abertamente declarado, ainda que eu não conseguisse explicar os aspectos metafísicos e espirituais do cristianismo, porque ainda tinha muito daquela carga e contaminação liberal secular da nossa época, né? Então eu já estava consultando, já estava lendo muita coisa de autores católicos, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Alberto Magno, já estava começando a me engajar com a história da igreja. Foi nessa época que comecei também a fazer um estudo mais aprofundado da história humana geral. Tem um canal no YouTube muito bom chamado Livro Dorre, que o professor de história é muito bom. Ele também é um autodidata em história, ele veio da área de biologia e estudou a história humana praticamente inteira ali, e ele tem uma visão histórica muito mais coesa e precisa do que a história o que historiadores modernos aprendem, né, como uma versão histórica enviesada, né, bem ideologicamente falando ali nas universidades. Então, graças a Deus eu fui introduzido a esse professor, que é um canal até que pequeno, mas ele introduziu o senso de pertencimento histórico em mim. Eu fui percebendo os dramas da história humana, e eu passei alguns meses ali estudando, vendo, consumindo o conteúdo desse professor, lendo algumas leituras que ele recomendava no canal dele ali a respeito de história, fazendo estudos específicos de histórias da civilização. Foi nessa época também que eu li o Vidas Paralelas do Plutarco, né? Estava fazendo um estudo bem pesado a respeito da história romana e as suas raízes, que é a raiz da civilização ocidental junto com a cultura judaico-cristã. E aí eu já estava bem convencido de que o que a gente aprende a respeito de história na escola e na universidade é completamente balela. E eu já estava flertando muito ativamente com o catolicismo, porque se você estuda história é muito difícil você não ser católico, se você é cristão no caso. E o salto que eu fiz para o catolicismo, né, eu já estava, nessa época eu já tinha uns 23 anos de idade, eu já estava começando a sistematizar, começando a organizar minha vida de estudos no currículo de artes liberais, né? Eu estava fazendo a leitura dos clássicos de literatura universal, Dom Quixote, Fausto, o Inferno de Dante, né? Inferno, Paraíso, Purgatório. Eu li alguma coisa de literatura medieval ali, de cavaleiresca, né? Tipo as lendas do Rei Arthur e tudo mais. Li o Cantar do Mio Cid, que eu acho fantástico, a literatura espanhola, né? E li também Lusíadas, de Camões, sem entender muito, ainda preciso fazer um retorno a Lusíadas, mas foi uma leitura edificante porque me deu um senso de pertencimento à cultura portuguesa, que é a mãe da cultura portuguesa. Não existe Portugal sem o Brasil e vice-versa.
E eu já estava começando a sistematizar o meu estudo das artes liberais. E agora, 29 minutos de vídeo, vamos entrar nas artes liberais. O que constitui um currículo de artes liberais, né? Bom, formalmente falando, seria o estudo do Trivium, né? Que seria, você inicia ali o estudo da gramática, para você ter um léxico verbal e simbólico suficiente para você conseguir exprimir a sua experiência interna e até conseguir integrar a sua experiência interna, né, a sua experiência de eu, a sua experiência de ser e percepção da realidade de maneira coesa, com símbolos adequados. E, ironicamente, toda a questão, toda a minha trajetória desde ler literatura adolescente, fanfics, ler mangás, e começar a me engajar com literatura mais séria, me preparou para esse momento, porque fazia sentido para mim. Eu conseguia perceber os momentos na minha vida onde a literatura foi importante para expandir a minha cosmovisão. Deixar de ser um ateu materialista reducionista, por exemplo, enxergar os dramas universais humanos e, claro, ter ferramentas verbais apropriadas para se expressar de maneira adequada, né? É o mínimo que você tem que ter para começar a fazer um estudo de artes liberais. Comecei a fazer o estudo da gramática com o treino da literatura. Eu ainda preciso formalmente fazer o estudo de línguas, né? Eu pretendo comprar uma gramática de língua portuguesa, fazer um estudo bem sério a respeito das normas gramaticais da língua portuguesa. Meu estudo não está completo nessa área. Claro, iniciar também o estudo do latim, eu pretendo fazer isso já ano que vem. E claro, eu já sei alguma coisa, tenho alguns estudos informais ali, mas nada assim sistematizado. Eu gostei basicamente esses últimos 3 a 4 anos aí, desde que eu comecei a me dedicar seriamente ao Trivium, no estudo da grande literatura universal. Eu leio, pelo menos tento ler 5 a 6 ou 7 ali, livros de literatura pesados e consolidados, né? Esses clássicos que eu falei para vocês. E além, claro, da gramática, que vai fazer esse treino imaginativo e te dar esse léxico verbal para você se expressar de maneira adequada e compreender a sua experiência interna e passar ela para o mundo, né? Não lembro qual foi o filósofo que falou que sem uma linguagem adequada, a gente não consegue compreender o mundo, né? Se você não tem os símbolos verbais apropriados, a sua experiência de mundo vai ser muito pobre. Então, é aí que começa o treino do intelecto humano, né? Na linguagem, na maneira como você se expressa. E depois, estudo da lógica e, ironicamente, novamente, questão providencial, né? Providência divina. A minha educação em engenharia formal me sistematizou e me doutrinou muito para esse tipo de treino formal em lógica, né? Porque passei por cálculo, passei por álgebra. Eu nunca tive um estudo sistemático da lógica formal, na lógica aristotélica. Eu ainda vou fazer isso. Meus estudos do Trivium, como eu falei, não estão finalizados e provavelmente não vão finalizar. É um estudo que você leva para a vida, né? E depois disso, fazer o treino dialético, né? O treino, uma vez que você tem a estrutura gramatical, você sabe os símbolos verbais apropriados para interagir com o mundo. Depois você faz um treino da lógica, ver se a maneira como você está analisando o mundo e integrando essas experiências com os símbolos que você tem ali da tua gramática interna, da tua cosmovisão, da tua linguagem, né? Se eles são coesos, se eles têm consistência interna, e aí a lógica vai te ajudar com isso. Eu sempre fui uma pessoa muito lógica, eu sou muito bom em notar inconsistências lógicas e argumentos, ou até ideologias, né, e tal. Então, querendo ou não, o treino a faculdade de engenharia me preparou para isso de forma passiva. E depois você vai fazer o treino dialético. Uma vez que você tem esses 2 elementos basilares, você tem a linguagem, você sabe que os seus símbolos linguísticos estão de acordo com a realidade, não há contradição interna ali, você aprende a convencer e persuadir as outras pessoas das verdades que você descobriu, ou que você pretensamente descobriu, de modo, isso é muito importante, a atingir o bem. Ou seja, você não está fazendo isso para engrandecimento pessoal, você não está fazendo isso para vencer argumentos, você está fazendo isso para ou aprender mais a respeito da verdade, ou para ajudar outras pessoas a chegarem até ela. Então, isso é o que compõe o treino formal no Trivium, né? E cada pessoa vai ter inclinações diferentes, né? A gente não tem mais por aí, pelo menos de forma fácil e prática, formas de ter um treino formal, né, nas artes liberais do Trivium, né?
Então cada pessoa vai ter que se adaptar, cada pessoa vai ter que ser o seu próprio mestre, ou encontrar ali pessoas de áreas específicas que ela pode ir se educando, né? Mas a grande literatura universal, os grandes mestres como Aristóteles, Platão, os grandes matemáticos, né? Não tem como fugir disso aí. Tem que fazer. E assim, como foi que eu treinei a dialética em mim? Eu uso o meu Facebook basicamente apenas como um repositório de ensaios. Então, cada livro que eu lia, eu tentava fazer. Eu comecei isso mais ou menos há uns 3 anos e meio. Eu tentava fazer um ensaio argumentativo, filosófico, para expor ali o que eu tinha compreendido do texto, fazer uma espécie de disputátil interna, né? Muito rudimentar ainda, especialmente no começo. Meus ensaios ali no começo são horríveis, né? São bem de mau gosto, como tudo. São menos de mau gosto agora, eu acho. E aí eu fazia umas disputátios internas ali comigo mesmo e com interlocutores imaginários. E eu postava isso no Facebook para mim mesmo, para também uma forma de catalogar a minha jornada intelectual, né? E isso foi me treinando a notar inconsistências na forma como eu penso, e deixar a minha visão de mundo mais robusta e mais coesa, né? Eu acho que isso é importante, você fazer ensaio, você fazer resenhas, fazer ensaios críticos a respeito das coisas que você lê, para você ter um repositório de coisas que você possa retornar no futuro e corrigir ou resgatar, entendeu? E é interessante isso. Então, onde eu estou hoje em dia no treino das artes liberais, né? Tudo isso todo esse tempo aí de vídeo para dizer isso, né? Eu acho que com muita humildade eu posso dizer, talvez esse vídeo seja até um vídeo de graduação para mim, uma apresentação assim de tese, né? Que eu acho que eu estou formado no Trivium, no sentido, claro, eu ainda tenho muitas coisas para estudar do Trivium, mas eu acredito que eu já tenho as ferramentas adequadas agora. Eu já acredito estar em um nível de maturidade intelectual que me torna capacitado para engajar agora com as matérias do mundo, né? Que uma vez que você tem as matérias do ser, as artes do ser, né, que é o Trivium, gramática, lógica e retórica, agora você está capacitado a estudar as artes da coisa, as artes do mundo. E o que seriam as artes do mundo, historicamente falando, no quadrivium, né? Que seriam as 4 artes. Seria geometria, aritmética, astronomia e música. E aí existem motivos históricos para isso, né? Você tem que imaginar que a enorme maioria das pessoas que fazia esse tipo de empreitada intelectual na antiguidade eram pessoas que estavam enfiadas dentro de mosteiros ou universidades católicas. E as pessoas tinham que ter essas matérias porque muito do trabalho que era desenvolvido dentro dessas universidades católicas, desses mosteiros, eram de trabalhos de cunho assim, investigativo científico. Então você tinha astrônomos ali dentro, pessoas que estavam preocupadas com a análise dos astros, né? Você tinha geômetras, você tinha engenheiros, você tinha pessoas que iam ajudar na gestão pública nesse sentido, né? Que se mandava para cortes da nobreza para ajudar com o trabalho sendo intelectual ali dentro, né? Um técnico, etc. Que tinha um treinamento humanístico para ajudar esses nobres, né? Então fazia muito sentido ter essas 4 matérias naquela época. Hoje em dia a gente tem demandas e necessidades diferentes dependendo da sua área de atuação. Então, por exemplo, eu sou um engenheiro eletrônico formado, mas que não atua mais na área. Eu estou agora na área da aviação, que é uma paixão minha desde criança. Eu trabalho em operações logísticas de aeronaves cargueiras e estou tentando, no futuro próximo, de curto a médio prazo, me especializar, fazer ali um curso de mecânico de aeronaves, pegar algumas CHTs de grupo motopropulsor, a célula, utilizar o meu diploma de engenharia eletrônica para pegar a CHT de aviônicos, né, que eu tenho interesse, trabalhar com isso aí, é um mercado que eu acho interessante. Então faz sentido eu voltar o meu estudo para matérias que vão edificar a minha carreira, né? Então, e fazer isso de uma maneira com o mesmo tipo de diligência e o mesmo tipo de visão holística que eu tinha e que eu ainda tenho quando eu estava engajando com os temas do Trivium, né? Fazer isso pelo bem das pessoas, para fazer isso pelo bem dos outros, no sentido de serviço, no sentido de atingir a excelência, no sentido de atingir a integração de conhecimento dessas diversas áreas, para engrandecer minha alma, para me tornar um ser humano mais complexo, mais completo. Eu acho que Deus fez isso pra gente, para ser gestores do mundo, né? A gerir a realidade que Ele deu de presente pra gente. Então é muito bom você compreender ela e você tentar dominar ela.
dominar o mundo e os seus diversos setores, né? Nem que o meu seja a aviação. Então faz sentido que eu faça no futuro estudos voltados para esse nível, mas isso não vai significar que eu vou abandonar os estudos do Trivium. Como eu falei, eu ainda tenho que um treino contínuo ali. Quando a pessoa estava fazendo os estudos das artes liberais na época, salvo engano, posso estar errado no número exato, mas a educação formal do Trivium e do Quadrivium para a pessoa obter o título de Magister, né, o título de mestre, durava 12, 13 anos. Então o cara entrava ali no mosteiro quando ele tinha 17, 18 anos de idade e saía com 30, ele saía um homem formado. E eu estou chegando nessa época, eu tenho 26 anos hoje em dia. Eu acho muito simbólico, eu acho muito relevante o símbolo dos 30 anos, né? Eu acho que isso é uma coisa pessoal minha, né? Uma coisa que eu vejo no Evangelho. O próprio Jesus Cristo não começou a pregar antes dele ter 30 e poucos anos de idade ali, ele era o próprio Verbo encarnado. Aristóteles e Platão também davam muita primazia a esse sentido da maturidade cronológica do indivíduo, né? Para antes dele se considerar um mestre. E então a pessoa saía ali já com uma maturidade tanto cronológica quanto espiritual e mental e cognitiva e intelectual dos mosteiros para se tornar um mestre das artes liberais quando ele finalizava o estudo do Quadrivium e do Trivium. Mas ele não terminava aí. Então vou continuar estudando ali em paralelo os meus livros de literatura universal, grande literatura universal, literatura local. Ainda pretendo explorar bastante literatura brasileira e portuguesa. Eu pretendo me envolver muito mais com poemas também, é uma coisa que eu estou começando a criar gosto agora. Fazer o estudo formal da lógica, fazer o estudo formal de uma língua como o latim, por exemplo. Então tem muita coisa a estudar ainda. E claro, em paralelo, fazendo os estudos já agora na área do Quadrivium, né, nas artes do mundo, para que com um pouco de sorte, quando eu estiver lá pelos 30 e poucos anos de idade, eu já me sinta capacitado, já me sinta ali capacitado, acho que é a palavra correta, para dizer que eu tenho uma educação humanística formal. Tá, isso eu expliquei a minha relação com a vida intelectual, como eu faço, como eu pratico ela, né? O tipo de leitura que eu faço e como eu oriento ela para as minhas necessidades. E como que isso se encaixa com a minha visão de mundo, né? Bom, eu sou católico, dá para dizer que tradicional, mas eu frequento a missa nova. Não acho que tem necessariamente um problema em você frequentar a missa nova sendo tradicional. Você tem que manter a submissão à autoridade eclesiástica, não tem o que fazer. Eu até considero um exercício de humildade, né? Então, eu enxergo tudo isso dentro de uma cosmovisão católica de que, como eu falei, acho que eu elogiei há pouco, Deus fez o ser humano para compreender a realidade, e isso é bom. O próprio São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, acredito que era a Suma Teológica, eu li por um terceiro, né? Eu li a análise dos Sertilanges a respeito de São Tomás de Aquino sobre esse tópico, então não posso dar com exatidão aonde foi na Suma, mas eu acredito que foi na Suma. São Tomás de Aquino fala que a maneira como temos de conhecer a Deus é por meio dos efeitos. O ser humano não tem como atingir a Deus porque ele é um ser inatingível, é um ser limitado e completamente transcendente a respeito da nossa realidade. Então a maneira como nós temos de aprender a respeito de Deus é por meio dos efeitos que a presença vivificante do seu ser infunde na realidade. Então faz todo sentido você fazer uma investigação filosófica, tentar analisar a realidade, tentar compreendê-la com um senso de amor, porque ela foi feita por um Criador e um Deus que nos ama. E no processo de fazer isso, além de edificar a sua alma, você está o glorificando. Você está se tornando um ser humano mais completo. Claro, assumindo também que você faça as instruções e você siga, seja obediente às determinações da igreja para a santificação da sua alma. Claro, né? Você não vai virar um santo sendo intelectual. Mas não era aleatório que as duas coisas no passado estavam juntas, né? Você estudava no mosteiro católico as artes liberais por um motivo, porque elas tinham um projeto moral e espiritual embutido nelas ali, né? Não dá para dissociar uma coisa da outra. Por mais que você não seja católico, eu acho que é muito difícil você seguir a vida intelectual nos moldes como o próprio Antoni Sertilanges propõe, e a maneira como eu a enxergo se você não tiver uma visão minimamente espiritual ali da realidade, uma visão transcendente, né? Que vai te dar uma holisticidade
para a forma como você vê o mundo e encaixar esses temas uns com os outros, porque eles são muito desconexos às vezes, né? Então, enfim, expliquei essa questão da vida intelectual, como eu a enxergo, como ela se encaixa na minha visão de mundo, por que eu faço isso. Deu para perceber que eu faço isso porque eu enxergo que é uma necessidade, é um dever meu para com o meu Criador. Eu não posso ser menos do que Ele me deu. Ele me deu a capacidade para compreender esses temas, Ele me deu a capacidade para tentar amar a realidade que Ele construiu e tentar entendê-la. Então é meu dever, eu estaria sendo insubordinado a Ele em não utilizar os dons e as inclinações que Ele me deu, né, para tentar glorificá-lo e tentar ajudar as pessoas, tentar ser uma pessoa melhor para os outros, né? Em última instância, é por isso que eu persigo a vida intelectual, porque eu acho que ela vai me fazer ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais completa, e isso pode inspirar outras pessoas ao meu redor e fazer com que a gente tenha mais pessoas completas e melhores, né? Pessoas boas. E, bom, é por isso. Problemas que a vida intelectual gera em um indivíduo. Novamente, no Vida Intelectual, do Antonin Sertilanges, um dos primeiros capítulos, logo ali no começo, ele fala que a vida intelectual ela é profundamente solitária em natureza, pelo menos ali enquanto você está estudando, né? Quando você começa a treinar a sua alma, a maneira como você vê o mundo nesses temas, você vai começar a ficar muito diferente das outras pessoas. Não no sentido de que você é melhor do que elas, que você é mais inteligente. Também, você vai se tornar mais inteligente fazendo os estudos da vida intelectual. Mas no sentido de que vai ser muito difícil você traduzir a sua experiência interna, porque você vai começar a ver o mundo de uma maneira muito mais abrangente. As pessoas que não têm esse tipo de educação, que é essencialmente 99% das pessoas, elas têm uma visão de mundo muito assim, muito tunnel vision, né? Elas enxergam como se a parte fosse o todo, né? E isso te frustra muito no começo. Mas o Antonin Sertilanges, ele também adverte que você precisa ter esse contato com as pessoas para ter um senso de pé no chão, né? Porque você não é um intelectual asceta ali que está investigando os mistérios do universo e só você detém o conhecimento universal das realidades transcendentes. Não. Não é esse tipo de coisa que você adquire com a vida intelectual, mas uma consequência talvez negativa dela a princípio, se você não souber transmutá-la em uma cruz, em uma entrega para Deus, é que você vai se sentir muito isolado intelectualmente. Eu essencialmente não tenho ninguém com quem conversar a respeito desses temas, eu não consigo exprimir a minha experiência interna, pessoal, que eu considero ser muito rica, para os outros. E isso me deixa muito alienado com as pessoas. Eu me sinto muito alienado da minha própria família, me sinto muito alienado dos meus colegas de trabalho, das pessoas que se formaram comigo, de todas as pessoas que eu conheço virtualmente. E eu costumo dizer que os meus melhores amigos estão mortos, né? Eles são todos homens mortos. Objetivamente falando, eles não estão mortos, né? A maioria deles são santos, né? Então eles têm a comunhão de santos aqui comigo agora. Mas são amigos muito, muito quietos, muito silenciosos, né? Então eu não tenho ninguém com quem conversar a respeito desse tipo de coisa. E isso pode te levar a lugares muito perigosos, né? Já me levou a lugares muito perigosos. Então é uma das consequências negativas da vida intelectual. Outra coisa que a vida intelectual pode te dar de negativo é talvez um certo descompasso entre as suas atribuições e responsabilidades mundanas, dá para dizer assim, o seu trabalho, pagar conta, frequentar festas com amigos, sair para beber com amigos, né? E isso pode te deixar um pouco achar que você está acima disso, né? Isso pode te fazer negligenciar coisas importantes da vida, como amizades, assim, por mais superficiais que elas sejam. Esse tipo de amizade simples é boa para a alma, né? Amizades que não têm outro interesse além da própria convivência com temas simples ali das pessoas, né? E é um treino que eu estou fazendo hoje em dia, o treino do despojamento intelectual. Aprender a ter todo esse conhecimento, toda essa riqueza de experiência do mundo e aprender a não abrir mão dela, mas aprender a deixar ela de lado para lidar com pessoas normais, pessoas comuns ali que não tem esse tipo de preocupação, né? Eu acho que isso é uma virtude em si, é o treino da virtude do despojamento, da humildade e da temperança, né? E
esse é um problema que vai te trazer, mas os problemas da vida intelectual, perceba que são problemas ali que estão te forçando a ser uma pessoa melhor, né? Como eu falei, o problema do isolamento intelectual é para te tornar, a te ajudar a ser uma pessoa mais humilde intelectualmente. O problema do isolamento social é para você aprender a ser uma pessoa que sabe se comunicar melhor com as pessoas do dia a dia. E aí vai entrar de novo aquele treino da retórica, como você vai traduzir esses temas complexos, toda essa sua riqueza de alma para o indivíduo comum. É difícil, é complexo, né? Então, esse é um problema seu, não é um problema deles necessariamente, né? Você tem que aprender a se comunicar com o Ever Joe, o Zé da Manga médio ali, para fazê-lo compreender os temas de riqueza de espírito que você está se propondo a apresentar para o mundo, né? Com a sua vida. E também a questão da negligência de outras tarefas. Quantas vezes eu não deixo de, por exemplo, fazer uma atividade da minha pós-graduação, deixar de estudar para minha pós-graduação, que eu já tenho prova no início de dezembro, e eu estou talvez em 15% do tanto de coisa que eu estudei. Quantas vezes eu já me abdiquei desse tipo de estudo técnico, que é importante para minha carreira, a coisa que vai me sustentar e para sustentar minha família no futuro, em prol de ler um livro de literatura ali, fazer um livro de filosofia, fazer uma leitura de filosofia, escutar uma aula do Olavo de Carvalho, do Kofi. Quantas vezes eu já não fiz isso? Então também é um treino de diligência, um treino de disciplina e saber aplicar o nível apropriado de esforço e trabalho às coisas quando elas são necessárias, né? Eu acho que isso é uma virtude essencial do homem maduro, e é por isso que eu acho que eu não considero que eu estou pronto ainda para me chamar de um intelectual propriamente dito, um magister, né? Um mestre. Estou bem longe disso ainda, e o treino do quadrivium para mim, o treino das artes do mundo, por muito vai passar por esse tipo de treino de virtude. Bom, eu já tenho 50 minutos de vídeo. Eu estava fazendo um miojo ali, eu acho que ele já deve ter até queimado. Eu postei esse vídeo, claro, não na esperança de que muitas pessoas assistam. Eu não sou youtuber, eu não tenho pretensões de ser uma pessoa muito conhecida, mas eu acho que é importante a gente deixar isso aí para as pessoas, né? E talvez eu tenha esquecido de mencionar alguma coisa na estrutura que eu propus no começo, que é tirada da minha cabeça. Eu não tenho script para essas coisas aqui, mas tudo isso eu faço com o propósito de honrar a Deus, né? Para me tornar uma pessoa melhor, para fruir o que eu acho que Deus quer de mim, né? Ele quer que eu seja uma pessoa que resgate esses valores, que redescubra o tesouro guardado da humanidade, da cultura ocidental, e consiga ser um expoente disso para as pessoas comuns, para minha família, para minha comunidade eclesial, para os meus vizinhos, para os meus colegas de trabalho, da maneira que eu posso, né? Tentar integrar todos esses estudos na minha personalidade, no meu caráter, para que ele exaspere um mestre, e as pessoas, não que queiram me seguir, mas elas percebam: olha, esse cara é diferente, esse cara, ele é diferente das outras pessoas. E por que ele é diferente? E aí eu posso talvez utilizar, como o próprio São Francisco de Assis fala, a minha vida como o evangelho, né? Sempre pregar o evangelho e, se necessário, usar palavras. Eu estou aprendendo a deixar de usar palavras e tentar tornar a minha vida o evangelho, né? E eu acho que essa é a maneira como eu enxergo a vida intelectual, indissociada da minha vida espiritual e a minha relação com o divino e com a Igreja Católica. Bom, 52 minutos de vídeo. Perdão a todos os insólitos que vão se dar o trabalho de assistir isso aqui por completo, principalmente o eu do futuro. E é isso. Obrigado e boa noite.